Howdy, man. Olá, estamos começando o Arte Agenda Entrevista. Hoje num momento muito especial. Pode parecer incrível, mas é a minha primeira entrevista com o Itamar Vieira Júnior e eu posso ter um pouquinho de nervosismo, porque apesar dele vai tentar desfazer isso, mas é um escritor que todos nós admiramos e ele está em Porto Alegre para lançar livro, para uma mesa com o meu amigo Jefferson Tenório, com Natália Protásio também, conversas inspiradoras. Itamar, primeiro, já começar com, a gente estava falando de alguns amigos gaúchos aqui, a tua relação com o Rio Grande do Sul, com as pessoas, a gente tenta, mas a gente não consegue deixar de ser bairrista. Queria saber qual é a tua relação com isso. É bem antiga. É antiga. Estava lembrando da minha experiência como leitor. O Érico é um desses escritores que para mim foi fundamental. Eu li o Érico ainda na adolescência, ainda caminhando para cá, pro jornal. Estava lembrando da biografia dele, da autobiografia que ele escreveu, Solo de Clarineta, que eu li deve ter quase 30 anos. Há muito tempo. Então, acho que minha relação com o Rio Grande do Sul é antiga e foi mediada pela literatura também. E aí nós falávamos, tem muitos amigos, né? Pessoas que participaram de mesas, pessoas que... É um celeiro de escritores, né? Quantos escritores, né? Aqui o Rio Grande do Sul deu para o país e continua a dar, né? Porque tem muitos autores daqui com que eu mantenho relação, que eu converso, que troco. Eu falava do professor Fischer antes da entrevista, exato. Mas encontrei outra escritora lá com ele, que é a Luísa Geisler, que é daqui, também, sim, ela estava lá. É isso, nossa. E eu, enfim, estou sempre com os autores daqui, seja nos eventos, e é um lugar que eu gosto de estar, porque eu acho que as pessoas são bem acolhedoras. Recebem bem, convite para jantar, para comer, sempre tem. Não, um churrasquinho sempre. Só não vou dizer churrasquinho, porque eu sou vegetariano, mas eu brinquei com isso. Pode ser um churrasco de não, mas sabe, tem formas de fazer churrasco que não... as pessoas falam, pode ter churrasco, parece um oxímoron, mas é o... Itamar, já que a gente estava começando nisso, antes de falar de Salvar o Fogo, eu preciso falar de uma coisa que muitas vezes te entrevistam e falam contigo, e a gente conversou também sobre a Regina Zilberman. Eu tenho alguns professores lá na URGS que, como ainda é difícil, e eu vou remontar uma historinha que me aconteceu para te dizer como ainda é difícil, mesmo que a gente saiba que tu ganhaste prêmios, tu és conhecido, traduzido para inúmeros idiomas, mas o quanto ainda é difícil alguns tipos de literatura chegarem ao público de uma forma mais massiva. E eu uso duas falas. Uma fala de um escritor, poeta nosso, ensaísta, o Ronald Augusto, que ele fala que alguns escritores de literatura que fala de temas nossos, de povos originários, de negros, chegaram, mas a partir de editoras pequenas, e aí as editoras com mais estofo foram assimilando, e uma segunda de que uma vez eu estava numa flip, numa mesa paralela, e o curador da feira confessou para a pessoa no meio da mesa que ele não a conhecia, que era Conceição Evaristo, e isso... As pessoas ao mesmo tempo ficaram com aquela sensação de, mas como? E aí, claro, tu não conhece por tua culpa, mas muitas vezes não era a culpa dele, é exatamente um pouco desse acesso. A gente não culpabilizar é muito uma coisa meio católica, assim, né? meio religiosa, mas resumindo, para fazer a pergunta, o que ainda pode ser feito e o que já foi trilhado, o que falta ser trilhado para que a gente consiga ter essa literatura para todos, né? Bom, eu acho que nesse momento a gente tem vivido um momento até bom, produtivo. Acho que as editoras despertaram para o interesse do leitor. E os leitores têm mostrado pelos números que tem muito interesse nessa literatura que traga para um primeiro plano essa diversidade que é o país, né? A gente não pode pensar que o Brasil se resume
a literatura, e durante muito tempo foi quase assim. Uma literatura que era produzida ali no eixo Rio-São Paulo, né? Uma literatura mais urbana. E eu acho que as pessoas despertaram para isso e talvez estejam fazendo esse resgate, que também não é nada novo para a nossa literatura, porque durante muito tempo a gente teve essa diversidade, ainda que pontualmente, em determinados períodos, mas tínhamos essa diversidade. Eu acho que talvez exista, para que isso possa se difundir mais ainda, né? A gente deve ter políticas públicas específicas. E eu vejo assim, alguma iniciativa que pode ser interessante, mas a gente ainda precisa melhorar isso, né? É muito curioso, por exemplo, ver o apelo que livros como Torto Arado, ou como O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, ou como Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, ou Poncia Vicência, já que você falou da Conceição Evaristo e Olhos d'Água, que são livros que são adotados em escola, que as pessoas têm lido muito. Vai ser difícil a gente encontrar ali num grupo de leitores, né? E esse grupo ainda bem tem crescido, pessoas que não conheçam, que não ouviram falar ou que já não tenham lido essas obras. Então, acho que há um interesse, mas a gente precisa melhorar tudo isso, esse acesso, essa circulação com políticas públicas. Porque o que tem ocorrido mostra que os leitores anseiam por essa diversidade na nossa literatura. Tem muita coisa sendo publicada e muita coisa sendo acolhida por esses leitores também. E aí eu vou fazer umas loas aqui às universidades federais, que agora, nesse momento, nesse contexto sociopolítico, voltaram a ter uma força maior e um pouco mais de incentivo com a volta de alguns programas. Eu, por exemplo, fui um desses casos, apesar de buscar e procurar e ter, por exemplo, com a própria Regina, eu fui ter pesquisas mais profundas, por exemplo, sobre o CUT, sobre, sabe, coisas que eu não ia ter acesso procurando nas livrarias, sabe? É muito... eu só fazer porque se eu não tivesse uma universidade federal, eu não também... claro, como jornalista talvez, mas ia demorar um pouco mais para chegar a ter esse acesso. Mas vamos chegar no Salvar o Fogo, porque é incrível como... uma vez eu vi uma entrevista dizendo assim, que às vezes os jornalistas veem coisas que eu não pensei ao escrever. Não vejo, né? Mas o Salvar o Fogo, por incrível que pareça, a jornada do Moisés não tem nada a ver, mas para mim remeteu ao Vidas Secas, é uma coisa assim, porque existe uma aridez naquilo que ele vive, não é o mesmo contexto, mas me remete, e a volta dele, mas a migração primeiro e depois a volta, assim, me remete ao Vidas Secas. E eu queria que tu falasse um pouco da gênese. Eu sei que dá muitas entrevistas sobre, mas da gênese do livro e do que também te baseaste, ou as referências que vieram na tua. Salvar o Fogo, para mim, surgiu enquanto eu escrevia Torto Arado. É curioso como a história vai se desdobrando, embora não seja uma continuação da história, uma continuação literal. Ali ainda, acho que esse meu interesse em entender a relação dos humanos, né, dessas personagens com a terra, mas quando eu falo terra, eu não estou falando apenas a terra onde as pessoas trabalham, cultivam, eu estou falando de todo o território, né, o chão que a gente pisa mesmo nós que vivemos na cidade, é o chão da nossa casa, é a rua por onde a gente trafega, e muitos estão privados disso, né, nesse momento, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares do mundo. E ali, enquanto eu escrevia Torto Arado, eu percebi que essa história nasceu e eu precisava voltar a este tema. Eu tenho falado em entrevistas, né, que eu pretendo fechar esse ciclo. Sim. Não sei se com o próximo romance, mas que eu vou fechar esse ciclo, ainda vou, porque é uma área de interesse, para mim é de interesse, e essas personagens que me levam a escrever essas histórias, elas carregam isso em sua gênese. Mas foi dessa maneira que surgiu Salvar o Fogo. Eu comecei a colher elementos lá há muito tempo atrás, talvez 6, 7 anos atrás, fazer algumas pesquisas. E durante a pandemia, no comecinho da pandemia, foi quando eu comecei a escrever essa história. Depois eu interrompi, depois de algumas páginas eu interrompi, porque a pandemia meio que
absorveu a gente, né? Sugou as energias, a gente teve que entender o que é que estava acontecendo. Mas depois eu voltei ao livro e continuei, né? Eu sabia mais ou menos por onde ia a história, né? O que é que para onde as personagens me levariam. E, bom, foi dessa maneira que o livro surgiu. E eu acho que ali também reserva algumas surpresas para o leitor, porque, em especial, uma personagem de Torturado aparece. Eu não vou contar qual é para não estragar a surpresa, mas ela foi talvez tenha sido esse começo, essa personagem que me levou pela mão e depois me fez conhecer todos os outros personagens que aí estão, né? O Moisés, a Luzia, né? E o Mundinho. Eu normalmente faço, mas eu acho que agora eu me lembrei de um trecho que eu quero. Eu faço tipo um minuto de sabedoria, tu lembra? Assim, eu abro ao acaso, mas eu me lembrei de um trecho. Eu às vezes faço isso também. Não, porque eu acho interessante esse modelo randômico, mas eu me lembrei de um trecho que eu acho interessante porque é até uma coisa identitária. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu me lembro da página. Antes de Zazal, antes de Joaquim, antes de qualquer dos irmãos, foi o menino que chegou. Foi assim que o chamei até o dia de sua partida. Não consegui imaginar um novo nome por ser ele a mesma criança que se entranhou em minha vida como um irmão temporão. O menino agora era um homem feito, de mãos calejadas de uma maneira diferente e rosto marcado da gente vivida. À minha frente, à porta, carregava uma mochila, calçava sapatos dignos, vestia uma camisa branca de manga comprida, encardida, eu notava. Pensava na minha barrela, a deixando alva na primeira oportunidade. Como cresceu, como ficou mais cheio, como escureceu e como se parece conosco. Eu falo da literatura sempre, aquela velha máxima que parece assim meio piegas, mas que a arte salva, a arte cura e aqui também essa transformação dele, que depois tem mais ao longo da história. Queria que tu falasse um pouco desses ciclos dentro do romance, assim, dessas transformações dos personagens. Eu acho que essa é uma história que espelha um pouco a libertação desses personagens, mas uma libertação que é mediada, no caso do Moisés, pela leitura, pela formação, né, pela escola, pelo conhecimento, e no caso da Luzia, talvez pelos dons que ela carrega, né? De entender que a chave, às vezes, para o que vivemos, para o que experimentamos, muitas vezes não está no presente, está no passado, para que a gente possa entender que nós somos, né, para que a gente, por fim, entenda o lugar que a gente ocupa na sociedade, no mundo, nesse espaço, e a gente possa alterar isso de qualquer maneira, né? Eu sempre, tanto Torturado quanto Salvar o Fogo, são romances que fazem essa volta, e o livro de contos também fazem essa volta ao passado, mas não é reviver o passado simplesmente para experimentar aquilo, talvez de uma forma de lamento, né, como um lamento, mas é reviver o passado para pensar um presente diferente, projetar um futuro diferente, porque eu acho que a chave para as mudanças, a chave para entender quem somos, a chave para que a gente possa, por fim, se colocar de pé como uma sociedade inclusiva, plural, que acolhe a todos da mesma maneira e que dá oportunidades a todos da mesma maneira, é entender esse passado. Então, bom, talvez não seja a maneira mais adequada de fazer isso num romance, mas eu acho que o romance também permite ao leitor esse encontro com a fruição, né? Com o que é, muitas vezes, essa experiência que é tão subjetiva, porque não adianta ler somente os livros de história, você pode estar dotado de conhecimento para entender tudo de uma maneira muito boa, mas ainda assim tem uma dimensão subjetiva nossa, que é a dimensão dos sentimentos, do que carregamos. E a literatura, eu acho que nos convoca a refletir sobre isso. Ela nos faz aflorar esse lado do sentimento, da nossa vida, do que é subjetivo, que muitas vezes a gente não fala, não verbaliza, né? Não compreende. E aí, por isso, talvez, essas histórias, que são personagens que poderiam ser qualquer um de nós, mas ainda assim que são personagens que são atravessados por esse passado.
Tem um trecho de Torturado lá no final, que na última parte, que a narradora, que é uma narradora especial, eu não vou dizer também para quem não leu, mas quem leu já sabe quem é. Ela narra dessa maneira, ela diz: foi cavalgando o seu corpo que eu aprendi que o passado não nos abandona. E é mais ou menos isso. Muitas vezes vivemos aflições, interdições, vivemos de uma maneira limitada porque a gente não conhece a nossa própria história. E todos nós carregamos essa história, mesmo que a gente não queira. Então a melhor coisa, a melhor maneira de se agir, né, é conhecer, para poder, por fim, mudar aquilo que precisa ser mudado. Mas para que a gente possa levar essa mudança ou praticar essa mudança, ainda assim nós precisamos entender a nós mesmos. E a literatura, embora seja imaginação, eu acho que ela nos conecta com uma chave muito importante, uma dimensão muito importante da nossa existência, que é essa dimensão que nós carregamos, né, do sentimento, é a arte, né? A arte como esse movimento de expressão humana, esse movimento de mudança mesmo, né? Não é à toa que os regimes totalitários, todos eles têm pavor de cultura, de livros. Aqui teve uma mesa sobre o Fahrenheit 451, que é sempre... Esse é um grande problema, né? A gente experimentou um pouco isso, de alguma maneira, né, nos últimos anos. E a gente sabe que a cultura permite, a arte permite a gente transcender, conhecer a nós mesmos, experimentar a minha humanidade, mas também a humanidade do outro. Isso de fato talvez seja o que me leva a escrever literatura. Nossa, eu tenho mais duas perguntas curtas e já... a primeira quando veio o material de divulgação do Salvar o Fogo, até ele estava aqui, eu acabei não botando nas... porque senão ia encher essa mesa aqui. Eu já te contei essa história de eu tenho que estar com os materiais pegando, né? Mas onde o Torturado chegou? É isso que eu estava te falando da não popularização, mas no caso agora reverso, no caso dele ter chegado em lugares e línguas que tu não imaginavas. Eu queria que tu contasse um pouquinho disso. É muito curioso, né? Porque, continuando aquela primeira pergunta sua, eu acho que nenhum escritor é capaz de prever o que vai acontecer com o livro, com a história. Então eu acho que esse fenômeno diz mais sobre quem lê do que sobre quem escreve. Né? E Torturado foi isso, né? Foi um livro que chegou, que foi sendo acolhido pelos leitores pouco a pouco, e de repente os leitores indicando para outros leitores, comprando, dando de presente. Foi um livro que, de fato, chegou a um lugar muito especial, né? Nesse momento, no coração dos leitores. Eu nem vou dizer da literatura brasileira, porque isso é tarefa dos especialistas, mas pelo menos no coração dos leitores isso eu posso falar. E aí é muito curioso, porque é compreensível no Brasil, um país que carece de tanta coisa, de conhecer a própria história, que isso aconteça, mas aí eu já não sei explicar por que essa história foi publicada em tantos idiomas, né? E eu tenho viajado, encontrado os leitores de tantos lugares. O retorno é sempre diverso. Eu acho que os leitores estrangeiros, especialmente fora da América Latina, porque nós na América Latina temos uma história muito parecida, né? A história da colonização, da escravidão é uma história que atravessa a América Latina. Mas já lugares, eu tive no Japão, na Alemanha, em outros lugares, isso já não é tão... talvez por uma pessoa, né, culta, letrada, isso é compreensível. Mas para o leitor, né, aquele que ama, devora a literatura, às vezes não tem esse conhecimento mais específico. E aí eu acho que eles se ligam aos personagens pelo que a literatura nos oferece mesmo, né? A gente lê e se conecta às personagens e sente uma empatia tão grande por elas que a gente carrega isso para o resto da vida. Não por acaso a gente lê tantos livros que foram escritos há tanto tempo. E acho que por sua profundidade, por sua densidade, ainda dizem muito a todos nós, né? Estou pensando no Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu estou pensando na Ana Karenina, do Tolstói. Ou seja,
lemos porque essas personagens, independente do contexto onde vivam, elas carregam algo que é muito humano. E talvez a gente continue a ler para sempre por isso, né? Porque elas estão nesse rol de personagens. Espero, porque a minha fixação por elas, né? Não só por elas, mas pelas outras personagens também, elas me cativaram pelo que elas eram. Então, eu nunca penso que eu construí uma personagem, eu apenas conheço e vou seguindo a sua trajetória. Isso. Já vi autores como a Raquel de Queiroz, o Érico Veríssimo, falando sobre isso, e eu sinto a mesma coisa. É como se elas já existissem, eu só preciso conhecê-las e entender qual o caminho das suas histórias. E não tenha dúvida, eu só vou escrever se eu me apaixonar por essas personagens, se eu tiver realmente carregar essa paixão por elas. Se essa paixão não existir, eu vou abandonar a história em algum momento. Mas como eu não abandono, certamente é porque eu estou muito ligado a elas, né? E elas dizem muito a mim. Tu falaste do Érico ali no local onde vai ser. A minha última pergunta é sobre o papo com o Jefferson Tenório e a Natália Protásio. É chamado, eu gostei muito desse ano, o batismo de conversas inspiradoras, porque eu coloquei no material, ainda não tinha te entrevistado, mas no material que saiu hoje, eu falei as conversas inspiradoras com escritores inspiradores, porque vocês são inspirados e inspiradores, né? Os três que vão estar na mesa, a Natália mediando. E ali, só te contando, tu sabes, ali no Espaço Força e Luz, que era chamado de Centro Érico Veríssimo, tem um memorial do Érico Veríssimo que foi organizado pela minha orientadora da faculdade, a Márcia Ivana, e inclusive dessa coisa da estrutura do escritor, de alguns escritores, os métodos, porque o Érico era tão criador que ele criou, tem uma maquete do incidente em Antares ali, sabe? Uma coisa, todo um croquis. Um croquis, né? É uma outra questão. Mas eu queria que tu falasse um pouco dessa conversa. O Jefferson, eu guardo comigo, e não é exibicionismo. Ele falou numa coletiva que a gente estava com outros autores, ele falou, não, o Luiz Gonzaga ele viu no início, assim, porque quando ele lançou O Beijo na Parede, muitos amigos já me falavam do Jefferson, eu não conhecia, eu procurei ele, assim, do nada, assim, e fizemos uma super entrevista, assim, ele disse, foi um dos primeiros, ali, logo no início do livro, fazer entrevista. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu gosto de ver onde ele chegou, porque a gente já acreditava nele e a gente sabia que ele precisava ser lido por mais gente, né? E a Natália eu não a conheço, não leio tanto, mas estou atrás de coisas dela também. Mas eu queria que tu falasse um pouco dessa mesa, porque eu acho uma mesa inspiradora mesmo. Eu espero que seja é sempre um encontro muito bom. Eu já tive com o Jefferson em muitas oportunidades. E, de fato, acho que temos muito... A Natália, acho que será a primeira vez que eu encontro a Natália. Mas dessas conversas, desses debates, sempre saem coisas muito interessantes, né? Do nosso processo criativo, mas não só. Como esse processo criativo, tudo aquilo que escrevemos, criamos, é atravessado por quem somos, pelo país onde vivemos, né? Por nossas histórias, nossas trajetórias. Às vezes a gente precisa tocar em dores, em coisas mal resolvidas, né? Porque talvez a literatura seja esse exercício de fé que nós carregamos. É o testemunho que nós estamos dando do nosso tempo. De alguma maneira, escrevemos por isso, porque queremos registrar isso para que no futuro, hoje e no futuro, as pessoas possam ler, possam pensar, possam refletir, possam fruir apenas, né, seguir a trajetória dessas histórias. Então eu acho que nesse encontro vamos falar sobre muitas coisas, sobre isso, sobre tudo. Que coisa boa, não percam, às 18 horas, o espaço vai ser no Espaço Petrobras Carlos Urbim, um espaço mais aberto, e eu quero só dizer do prazer de conversar frente a frente aqui com o Itamar. É uma pessoa que eu julgo, assim, não vou fazer tantos adjetivos, mas aqui só a doçura e a generosidade com a literatura e com o entrevistador, assim, quero te agradecer muito, Itamar. Obrigado. E todos lá, assim, vamos lotar, superlotar. Eu sei que é ruim pedir superlotar as coisas, mas, por favor, compareçam nessa mesa. A gente volta semana que vem. Obrigado, Itamar. Obrigado também. Tchau, querido. Tchau.